No meu caso, no goleiro, evidentemente que tem que mudar um pouquinho a afinação aqui para fazer outro toque, além da regional, que é... Eu comecei no sertão, menino, no meio da minha família, onde a presença da munganga era muito mais forte do que qualquer capoeira organizada, né? Então, da munganga, junto com os bravos da munganga, meus tios, meus primos, meus avós, e Turiba Valente, esse povo que era desse meio, né? De onde vieram pessoas como depois, né? Antes de mim, depois que eu falo, vão se transformar em capoeiristas, que é o caso, por exemplo, do mestre João Pequeno, que é de região próxima da minha, no Barbosa, que é a região próxima de Araci, como é que chama, meu Deus? Pedras Altas e tal. Eu chego na mão do mestre Manganga Pequeno, em Camaçadi, Santa Amaro, essa região, levado pelo meu pai, que tinha a intenção de me ver jogando capoeira. E dali, quando nós mudamos para Salvador, eu já estava com meus 9 para 10 anos de idade, o sonho dele era me ver jogando com o mestre Bimba, pelo fato de que o mestre dele, o Manuel Suassara, era parceiro do mestre Bimba e tal, fazia parte daquele mesmo movimento de tentar dar uma outra cara, uma outra face para a capoeira. Eu não gostava, eu queria e conheci primeiro, mas não jogava, ia para lá, ficava piruando, depois é que eu fui jogar no mestre Pastinha. E aí um dia ele me viu já lá na academia e me puxou pela orelha e me levou para o mestre Bimba. E eu fui para o mestre Bimba e chegando lá, o mestre Bimba teve uma atenção a mim, assim, uma coisa extraordinária, pelo fato de ele ser uma pessoa muito amiga do meu pai. Meu pai dava manutenção dos aparelhos eletrônicos dele também, de rádio, de essas coisas, picape, não sei o quê. E ele gostava demais do meu pai. Resultado, eu não gostava, entendeu? Menino teimoso, ripiludo, fugia de lá para ir jogar no mestre Pastinha, era aquela agonia. E ele, com a paciência comigo incrível, né, foi me envolvendo, e eu comecei a aprender o modo dele ensinar, que para mim não era uma coisa que tinha, evidentemente, a dimensão que eu fui entender depois, né? Então, meu nome de roda, Angoleiro, vem exatamente dessa situação. Ele chegava para mim e dizia: diga aí, Angoleiro, gostou do jogo da moçada? Não, senhor. Ele, por quê? Tudo quiabo duro, né? Ele ria de se acabar, me chamava de Angoleiro, que terminou virando meu nome de roda. E eu levei um tempo com ele, depois eu saí e aí voltei para ficar definitivamente, né, e me tornei, né, um capoeirista regional organizado. Não formei no início por conta do Pega Ladrão, todo mundo já sabe do episódio e tal, ele me deu uma suspensão de um ano lá da cacete. Aí eu voltei depois, a chamado dele, né, para me formar. O gozado é que, quando eu estava suspenso, eu me meti aí lá para o mestre Pastinha, garantiu a suspensão que o mestre Bimba mandou, entendeu? Não, aqui você vaga não. O mestre Bimba não suspendeu, então está suspenso, acabou a conversa, não tem capoeira. Mas, mestre Angoleiro, que história é essa do Pega Ladrão? Pega Ladrão era uma coisa que o mestre Bimba não gostava, né? Que era da gente sair para jogar capoeira na rua e testar com o ladrão, né? Entendeu? Ele ia para os lugares como, por exemplo, Viaduto da Sé, ia para Elevador Lacerda na parte de baixo, onde tinha uma concentração muito grande de gente para pegar ônibus e tal, e tinha os batedores de carteira. A gente ia para lá para pegar os caras, né? E para testar a capoeira que sabia e tal. Mas mesmo não gostava disso, suspendia quem fazia. No meu caso, eu peguei um cara na ladeira da praça, né? E dei uma baratraçada nele, joguei ele dentro de um braseiro lá e o cara se queimou todo, foi uma confusão danada, que resultou eu menor, né, indo parar na delegacia de costume para ficar na área que era reservada aos meninos, né, a quem fosse menor. Levei a suspensão, ele foi até lá, meu pai foi até lá,
E aí lá eu, né, recebi do mestre, inclusive, a comunicação da suspensão. Mas ele deixou acontecer uma coisa pior, né, que foi me dar aquela suspensão momentânea. Quando chegou, que estava perto da minha formatura, inclusive quando isso aconteceu, quando chegou no dia da minha formatura, ele me deixou no canto, lá no sítio Caruaru, no lugar onde era aquela bodega, que tinha lá, me esperando lá e tal. O meu parceiro de esquete tinha quebrado o braço, né? E ele me deixou, alguém iria substituí-lo, né, para jogar comigo, para fazer o esquete comigo. E eu fiquei naquela doce ilusão de que ele, né, ia me formar e tal. O resultado, quando chegou na hora que todo mundo formou, aí o mestre, e eu, cadê eu? E tal, ele falou, se é coisa que você faça, rapaz, você está suspenso, só volte quando eu chamar, não sei o que. Então me deu um esporro da zoa. E eu todo arrumado, todo bonito, com madrinha, com padrinho, com todo mundo lá, e nada, não formei, né? Pois bem, quando foi com um ano e pouco depois, tinha uma festa de caboclo lá na casa dele, e ele mandou meu pai me avisar que era para eu ir lá. Aí eu fui. Quando cheguei lá, ele me informou, fez uma festa bonita para mim e tal, uma coisa bem bonita. E o que aconteceu? Gildo Alfinete sabia disso, né, que isso ia acontecer. E quando eu cheguei, que eu saí feliz da vida, né, para avisar o mestre Pastinha que a suspensão tinha acabado, quando cheguei lá, o mestre Pastinha me passou a pronto também, por conta de uma iniciativa de Gildo, né, que falou com o mestre. E aí, então, eu formei no dia 23 de abril de 1961, né, e tenho a honra de ter sido discípulo dos dois, como sou até hoje. Sigo a linha dos dois, né, cada qual com a sua linguagem apropriada. É lógico que eu entendo que o tipo de organização que tem na Angola é diferente do tipo de organização que tem na regional. Não conheci um didata igual ao mestre Bimba na vida, lidando inclusive com o assunto educação. Nunca conheci alguém que tivesse a capacidade de transmitir a informação de maneira tão objetiva, tão tranquila. Fui uma pessoa ligadíssima ao mestre Pastinha, e ele era um excelente mestre, né? Excelente mestre. Mas o mestre Bimba tinha uma objetividade organizada, que a Capoeira Angola, no mestre Pastinha, era uma metodologia culturalizada. Você ia aprendendo pela observação, pela repetição e assim por diante. No mestre Bimba você tinha uma sequência, você tinha um conjunto de formais a fazer, que lhe dava a condição de aprender, e com isso você poder, né, ter elementos, ter repertório de movimento, né, para então poder se formar e poder utilizar na vida. Todos os dois preparavam você não para a roda, mas para a rua, para o mundo, né, para que vocês pudessem usar, para que o discípulo pudesse usar quando precisasse. Então, sou absolutamente devedor do mestre Bimba, devedor do mestre Pastinha, devedor do mestre Mangangá Pequeno, que foi o primeiro a pegar o menino sertanejo que eu era naquele momento, um menino rude, né, forte e tal, mas menino rude, ripiludo, difícil de aprender e tal. E a essas pessoas eu devo, e quantos outros, né, que graças a Deus, por conta do fato de meu pai ser uma pessoa muito querida no ambiente, me receber da maneira melhor possível. Então eu não posso citar somente o mestre Bimba e o mestre Pastinha, tenho que citar o mestre Caissara, o mestre Traíra e o mestre Valdemar, que me levavam para a roda do Gengibirra, que me levaram para conhecer a roda do Agnello, que era onde eu morava nesse momento de começo, eu morava no Corta-Braço, né, que é ali no fim do Peruvaz. Enfim, eu tive, graças a Deus, bons mestres iniciadores da minha vida na capoeira. Devo à capoeira ter conhecido o mundo, ter andado por tudo quanto foi canto, né, representando o Brasil do ponto de vista cultural, a partir das minhas relações com a capoeira. Conheci pessoas extraordinárias, mestres extraordinários, aqui para citar quantos: Zacarias Branco, mestre Bimba e mestre Pastinha, eram pessoas referenciais importantes, claro, mas haviam outros, né? Tiburcino de Jaguaripe e quantos outros, né, que
que eu tive a bênção, né, de poder frequentar e aprender e participar. A capoeira é, antes de tudo, uma arte de resiliência, não é uma arte só de resistência. Ou seja, ela é uma forma de você aprender a estar presente de maneira absolutamente autônoma, né, numa sociedade que é altamente repressora. Até hoje, imagine quando ela foi inventada. Portanto, essa balela de que a capoeira veio pronta da África como se fosse um jogo de Lego, isso é uma coisa absolutamente boba. Não foi assim que aconteceu. A mesma necessidade diante da opressão que havia lá, havia aqui. Os elementos que haviam lá, haviam aqui, mas aqui haviam outros elementos que não haviam lá, como, por exemplo, a cultura indígena, a cultura ibérica, que contribuíram para isso também, não é? E a maneira de você, por exemplo, cantar as cantigas de uma roda de capoeira, as chulas e tal, que também fazem parte desse erário cultural, não eram coisas africanas, eram coisas que vinham da Ibéria. Enfim, a maneira de você se conduzir dentro de uma roda era uma coisa... E quantos golpes você tem que fazem parte dessa referência que é absolutamente indígena, né? Os 3 pontos no chão para você fazer o equilíbrio de movimento, como você tem uma série de outras manifestações. Claro que o poderio maior é da influência africana, sim, entendeu? Retraduzida aqui ao modo brasileiro. Portanto, eu digo sempre, a capoeira é um saber, é uma sabedoria do povo do Brasil e, consequentemente, esparramada pelo mundo, como está aí hoje em todos os países. Eu fui buscar a capoeira na África, encontrei muito depois o que fosse capoeira brasileira difundida lá de modo absolutamente inevitável e irreversível, como nós temos hoje, a quantidade enorme de grupos que têm sucursais lá, que têm trabalhos desenvolvidos e excelentes capoeiras africanos, excelentes, mas ela não é um bem semental da África, ao contrário, a semente é plantada aqui, não é? Com, evidentemente, que a maioria dos movimentos, o repertório de movimentos, a partir da influência africana, claro, né? Mas, a propósito, quem faz essa dissensão no ambiente da capoeira é o velho mercado, aquele mesmo mercado que trouxe a pulso pessoas livres para serem escravizadas aqui, porque não vieram escravos clássicos para o Brasil, vieram pessoas escravizadas, vieram pessoas que eram contra determinados momentos de poder, determinadas situações onde o comércio e o tráfico entraram para reduzir pessoas à condição de alimárias, reduzir pessoas à condição de bens semoventes, entendeu? Então essas pessoas revoltadas não vinham para aqui de forma nenhuma de boa vontade, não vinham para aqui junto com seus poderosos, ao contrário, vinham para aqui recalcitrando e aqui elas produziram essa forma resiliente de permanecer vivas diante do esbulho, diante do escravismo miserável, diante do cachorro, diante do bacamarte, entendeu? Enfim, da chibata, do pelourinho e coisa do tipo. Então, eu me sinto muito honrado de ter, na base da minha formação, a capoeira como algo que me deu o mundo, me deu inclusive base para uma formação acadêmica razoável, entendeu? Onde, graças a Deus, estou hoje lidando com assuntos que são decorrentes da presença dela, né? Então, me sinto muito, muito honrado de ser, fundamentalmente, um sertanejo que tem a ver com a capoeira, que tem a ver com a brasilidade, que tem a ver com aquilo que diga respeito a um futuro que nos apresente a liberdade. É isso que eu faço nela. Yeah.